Se uma pessoa pudesse desenvolver a paz dentro de si, então o mundo inteiro poderia estar em guerra e ela ainda poderia pensar bem, trabalhar bem e estar bem. Não importa quem você é ou o que está passando, a mesma coisa está disponível para você dentro de sua alma. Marcos Aurelius lembraria você de que há paz para a qual você pode se retirar sempre que quiser. Se queremos aspirar ao poder, este é o tipo de poder ao qual devemos aspirar. Se queremos liderar, comecemos por liderar a nós mesmos. De manhã, quando você tiver dificuldade para sair da cama, diga a si mesmo: tenho que ir trabalhar como ser humano. Do que tenho a reclamar se estou indo fazer o que nasci para fazer, as coisas para as quais fui trazido a este mundo? Ou é para isso que fui criado, para me encolher debaixo dos cobertores e me manter aquecido? Mas é mais agradável aqui. Então você nasceu para se sentir bem em vez de fazer coisas e experimentá-las. Você vê as plantas, os pássaros, as formigas, as aranhas e as abelhas cumprindo suas tarefas individuais, colocando o mundo em ordem da melhor maneira que podem? E você não está disposto a fazer seu trabalho como ser humano? Por que você não corre para fazer o que sua natureza exige? Mas precisamos dormir de vez em quando. Concordo, mas a natureza estabeleceu um limite para isso, assim como para comer e beber, e você já ultrapassou esse limite. Você já teve mais do que o suficiente disso, mas não de trabalhar. Nesse ponto, você ainda está abaixo de sua cota. Você não se ama o suficiente, ou amar a sua natureza também e o que ela exige de você. As pessoas que amam o que fazem se desgastam fazendo isso, elas até esquecem de se lavar ou comer. Você tem menos respeito por sua própria natureza do que o gravador tem por gravar ou o dançarino pela dança? Quando estão realmente possuídos pelo que fazem, preferem parar de comer e dormir do que deixar de praticar suas artes. Ajudar os outros é menos valioso para você, não vale seu esforço? De todas as maneiras, a sorte estava contra Epicteto. 2000 anos atrás, em Hierápolis, ele nasceu na escravidão. Nem mesmo lhe deram um nome, Epicteto significa apenas adquirido. Ele foi torturado, os frutos de seu trabalho foram roubados, e seu corpo foi abusado como um cavalo montado até o fim e depois abatido. Mais tarde, ele foi injustamente exilado. Ele passou por adversidades e dificuldades inimagináveis, e ainda assim triunfou. Porque Epicteto não via sua vida como uma série de horrores e tragédias, mas como um conjunto de oportunidades infinitas. Um pódio e uma prisão são cada um lugar, ele disse, um alto e o outro baixo, mas em qualquer lugar sua liberdade de escolha pode ser mantida, se você desejar. Cada evento tem duas alças, disse ele, uma pela qual pode ser carregado e outra pela qual não pode. Epicteto escolheu focar no que estava sob seu controle e suas opiniões, seus valores, seus desejos, seu senso de si mesmo, e ignorou o resto. Olhando ao redor para os homens e mulheres poderosos na corte de Nero, onde ele trabalhava, Epicteto começou a notar que, embora ele fosse um escravo, era mais livre do que muitos deles. Eles eram escravizados pelo poder e pela ambição, pelo prazer e pela atenção. Suas mentes vagavam, eles se distraíam facilmente, eram feridos por ofensas menores e consumidos por pequenas mágoas. Eles viviam vidas ruins. Então ele se educou sob o grande professor estoico Musonius Rufus e eventualmente ganhou sua liberdade. Ele mesmo se tornou um professor dos alunos mais brilhantes de Roma, incluindo o futuro imperador Adriano. Suas ideias chegaram a Marco Aurélio, e de repente um homem que tinha tão pouco poder estava influenciando as pessoas mais poderosas do mundo para melhor. O que aprendemos com Epicteto não é apenas resistência e resiliência, mas a capacidade de encontrar e fazer uma boa vida em qualquer lugar e em todos os momentos. As circunstâncias não fazem o homem, disse Epicteto, apenas o revelam a si mesmo. Os estoicos disseram que somos atores em uma peça. Tudo o que um ator pode fazer é desempenhar bem seu papel e aprender a deixar o resto ir. É assim que devemos ver a vida. Não controlamos onde nascemos, quem são nossos pais ou como as outras pessoas nos tratam. Só controlamos o que fazemos com o material que nos é dado. Sim, muito disso está fora do nosso controle, mas temos muito mais agência do que algumas pessoas pensam.
podemos, através da determinação e habilidade, aprender a moldar nosso próprio destino. Controlá-lo? Não. Moldá-lo? Sim, ao dar uma performance esplêndida em nosso papel atual, seja qual for. Era o primeiro século 600, e Lúcio Aneu Sêneca estava lutando para trabalhar. O problema era o barulho ensurdecedor e perturbador que vinha da rua abaixo. Atletas treinavam na academia embaixo de sua suíte de quartos, soltando pesos pesados. Um massagista batia nas costas de homens gordos e velhos na entrada do prédio. Um batedor de carteiras estava sendo preso e fazendo uma cena. Carruagens passavam roncando pelas ruas de pedra enquanto carpinteiros martelavam em suas lojas e vendedores gritavam suas mercadorias. Crianças riam e brincavam, cães latiam. E mais do que o barulho fora de sua janela, havia o simples fato de que a vida de Sêneca estava desmoronando. No exterior, a agitação ameaçava suas finanças. Ele estava envelhecendo e podia sentir isso. Ele havia sido expulso da política por seus inimigos, e agora, afastado de Nero, ele poderia facilmente, a qualquer capricho do imperador, perder a cabeça. Não era um grande ambiente para um humano conseguir fazer algo. O barulho e as distrações do império eram suficientes para me fazer odiar meus próprios poderes de audição, disse Sêneca a um amigo. No entanto, por boas razões, essa cena tem fascinado admiradores por séculos. Como um homem sitiado por adversidade e dificuldade não apenas não enlouquece, mas realmente encontra a serenidade para pensar claramente e escrever ensaios perfeitamente elaborados que alcançariam milhões e milhões e tocariam em verdades que poucos jamais acessaram. Eu endureci meus nervos contra todo esse tipo de coisa, explicou Sêneca ao mesmo amigo sobre o barulho. Eu forço minha mente a se concentrar e mantê-la de se desviar para coisas fora de si mesma. Todo o mundo exterior pode ser um caos, desde que não haja perturbação dentro. Não é isso que todos nós desejamos? Ser capaz de sintonizar nossos arredores, acessar nossas capacidades totais a qualquer momento e em qualquer lugar, apesar de todas as dificuldades. Quão maravilhoso isso seria! Se uma pessoa pudesse desenvolver a paz dentro de si, então o mundo inteiro poderia estar em guerra, e ela ainda poderia pensar bem, trabalhar bem e estar bem. Você pode estar certo de que está em paz consigo mesmo, escreveu Sêneca, quando nenhum ruído chega até você, quando nenhuma palavra o abala fora de si mesmo, seja bajulação ou ameaça ou meramente um som vazio zumbindo ao seu redor sem significado. Nesse estado, nada poderia tocá-los, nem mesmo um imperador enlouquecido. Nenhuma emoção poderia perturbá-los, nenhuma ameaça poderia interrompê-los, e cada batida do momento presente seria deles para viver. Eles teriam alcançado aquele lugar mágico, aquela palavra mágica de quietude. Ele enterrou muitos filhos. Viu pragas, enchentes e guerras. Foi traído pelos mais próximos a ele. Estava cercado por corruptos, ineptos e ambiciosos sem fim. Enquanto críticos estão errados ao chamar Marco Aurélio de deprimente ou negativo, ele estava, sem dúvida, em dor, cansado e frustrado. Este era um homem que, de maneira compreensível, se encontrava, como todos nós, cansado da vida. No entanto, apesar do papel que o suicídio desempenhou na história do estoicismo e do lugar mais aceito que tinha na história romana, Marco não escolheu esse caminho. Ele não culpou ninguém. Ele não ressentiu a mão que lhe foi dada ou as cartas dolorosas que tinha que jogar. Ele seguiu em frente. Encontrou alívio na atividade física e em seu trabalho. Tentou, como discutimos recentemente, focar na beleza em meio à feiura da vida. Foi corajoso o suficiente para pedir ajuda. Como também discutimos, Marco Aurélio não só continuou a se levantar da cama todas as manhãs, mas se esforçou para fazê-lo cedo. Ele lembrou a si mesmo nas mesmas páginas de meditações os motivos pelos quais estava neste planeta, o que sua natureza exigia dele, qual era seu dever. Ele continuou e encontrou alívio, propósito e até alegria nisso. Não importa quem você é ou o que está passando, a mesma coisa está disponível para você dentro de sua alma. Marco Aurélio lembraria você que há paz a qual você pode se retirar a qualquer momento que quiser. Está tudo bem estar cansado.
É compreensível e perfeitamente aceitável. Apenas use os recursos disponíveis para você. Acima de tudo, fique por aqui. Marco Aurélio deve ter se perguntado o que fez para merecer tudo isso. Primeiro, perdeu o pai aos 3 anos. Depois, foi arrancado de seu primeiro amor, a filosofia, e empurrado para a política. Quando finalmente se tornou imperador, décadas de paz explodiram em 19 anos de guerras de fronteira e conflitos civis. Houve uma peste, houve inundações. Ele teve problemas de saúde debilitantes. Em algum momento, enquanto enterrava mais um de seus filhos, enquanto chorava pelo pedágio incessante da doença e da pestilência, ele deve ter pensado: não dei o suficiente? Quando isso vai acabar? Que novos horrores me aguardam? E ainda assim, de alguma forma, ele nunca se entregou a esse desespero. Continuou. Afastou o ressentimento e a amargura, o medo e a impotência. Há momentos sombrios em suas meditações, com certeza, mas, principalmente, o que você vê nessas páginas são pequenas frases sobre como a vida ainda tem significado, sobre como ele pode encontrar bondade no mundo, sobre como ele tem que continuar fazendo seu dever. 10% do livro é dedicado a coisas pelas quais ele é grato. Portanto, não deixe ninguém lhe dizer que o estoicismo é uma filosofia sombria e pessimista. Não deixe ninguém lhe dizer que é uma filosofia de resignação. Pelo contrário, é um sistema de crenças profundamente otimista e resiliente. Não se trata de desistir, trata-se de não desistir, de não ceder, de não deixar o destino ou a desgraça te quebrar, de amar a vida apesar de tudo. Marco nunca desistiu. Ele nunca levou nada para o lado pessoal. Ele nunca parou de ser bom, e você também não pode. Marco Aurélio foi um verdadeiro filósofo rei, mas não foi o primeiro nem o último entre os estoicos. O primeiro imperador, Octaviano, estudou com Atenodorus. Adriano teve aulas com Epicteto e Antonino, foi uma espécie de administrador natural. Mas, na verdade, todos os estoicos eram do mesmo molde. Cleantes era um trabalhador manual, mas se comportava como se seu trabalho importasse, como se ele importasse. Cato, um homem em comando de si mesmo, não tinha desejo pelo poder que César buscava tão destrutivamente. Epicteto era um escravo, mas sabia que era mais livre do que a maioria dos homens na corte de Nero. Como professor de Epicteto, Musonius Rufus, diria: já acredito que um bom rei é desde o início e por necessidade um filósofo, e o filósofo é desde o início uma pessoa régia. Para os estoicos, não importava o que se fazia para viver, importava como se fazia. Sim, claro, havia o trabalho de rei, mas muito mais importante era ser uma pessoa régia, conquistar o maior império, aquele que Sêneca delineou, o comando de si mesmo. Se vamos aspirar ao poder, este é o tipo de poder ao qual devemos aspirar. Se queremos liderar, comecemos por liderar a nós mesmos. Se queremos elogios e privilégios, busquemos merecê-los em vez de desejá-los e adquiri-los. E, a propósito, alguns dos nomes na mensagem de hoje: Atenodorus, Cleantes, Musonius Rufus talvez não sejam tão familiares para você quanto Marco, Sêneca e Epicteto, os chamados a grandes três. Mas eles são igualmente fascinantes, em alguns casos, melhores exemplos do que o estoicismo deveria ser. Na verdade, são eles que eu perfilo em A Vidas dos Estoicos e a Arte de Viver de Marco Aurélio a Zenão. Zenão, sendo o fundador do estoicismo, que também pode não ter sido totalmente compreendido por você. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar sua jornada inspirada pelo estoicismo, inscreva-se no canal Pescador Digital. Aqui, trazemos sabedoria estoica diariamente para ajudá-lo a enfrentar os desafios da vida com resiliência e serenidade. Clique no botão de inscrição e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Junte-se a nós e descubra como a filosofia estoica pode transformar sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.